Olá pessoal, é um prazer enorme estar com vocês em mais uma semana do curso de Instrutor de Libras. Vamos trabalhar os estudos linguísticos e análise da escrita de surdos pré-vestibulanos. Para que uma língua seja reconhecida, ela apresenta algumas características e daí passa a ter padrão de língua e não de dialeto. A Libras, por exemplo, comparando-se com outras línguas, ela apresenta versatilidade e flexibilidade, que é uma característica de expressar qualquer sentimento, emoção, de fazer indagações de referência ao passado, presente e futuro, e até mesmo a fatos e coisas que não existam. Isto a língua de sinais tem condições de fazer tranquilamente. Então, por exemplo, o sentimento de tristeza, o sentimento de felicidade ou feliz, algo que aconteceu no passado, ou no futuro, ou agora que está acontecendo. Então ele faz toda essa construção temporal. Outra característica de uma língua é a arbitrariedade, que é justamente a forma da palavra, quer seja falada, escrita ou sinalizada, que não tem relação direta com o seu significado. Nós temos, por exemplo, a situação icônica, casa, referindo ao telhado da casa. Chorar, referindo ao sinal de chorar. E aí é característico, você conhece, você já sabe. Mas, por exemplo, trabalhar. Televisão. Aqui é carro, você já percebe que já faz uma ligação com o veículo, segurando o volante do veículo. Aqui você pode a comparação com relação ao avião. Mas diversos sinais são arbitrários. Como, por exemplo, sinal de chato, você não sabe o que é que representa. Daí vai depender do contexto, vai depender do sentido que está sendo dado para aquele sinal. Então, a questão da arbitrariedade difere do aspecto da iconicidade, porque a iconicidade é a criação de palavras ou sinais a partir de características físicas ou da relação com o referente. Bem como com os verbos flexionais, que você vai utilizar, por exemplo, a fé cênica para trabalhar a interpretação daquela situação. Semelhante a como ocorre de encher, por exemplo, uma bola de soprar, você tem ali construindo, ou de você estar com um coco e você cortar, colocar o canudo e beber. Então você está caracterizando essa situação, você está interpretando a situação, funcionando exatamente com fé cênica. Aí você tem uma característica que é incomum. A arbitrariedade é diferente. A arbitrariedade você utiliza diversos outros sinais que não fazem essa ligação. Uma outra característica da língua de sinais é a criatividade e a produtividade. Ou seja, possibilidade que a língua possui de produzir infinitos enunciados a partir de fonemas e quiremas. Uma outra característica é a dupla articulação. É a característica de produzir um número finito de unidades, fonemas e quiremas, que isoladamente não tem significado. Por exemplo, eu posso estar com a letra P, o que é que ela representa? Nada. Mas na hora que eu faço isso, ela representou o professor. Então eu estou utilizando, mas também com movimento e no espaço de sinalização que vai trabalhar exatamente no sinal. Então ele isoladamente pode não representar. Mas no conjunto harmônico, então ele passa a representar o sinal. Então são características da língua de sinais. Ocorre que para que eu possa entender a construção linguística, a característica da Libras, eu preciso entender quem é o sujeito, quem é o meu aluno. Eu preciso conhecer o meu aluno. Saber se ele é apenas surdo com residual ou se ele não tem residual. Para daí fazer a variação nas estratégias de trabalho, para que ele possa compreender. Isso já foi trabalhado ao longo das aulas passadas. Mas na percepção da língua, eu preciso compreender essa diferença. Se o sujeito vai ser do tipo 1 ou do tipo 2. Porque existem algumas características bastante interessantes para a gente analisar. Por exemplo, aprende-se as regras sociais. Nós aprendemos a falar, aprendemos a pensar, a reagir, a compreender, a interagir. Aprendemos a respeitar a partir da relação com as outras pessoas, com os mais adultos, com os mais velhos. Então, é um trabalho de exemplo, um trabalho de referência com o outro. Então, são diferentes ensinos para diferentes sujeitos na perspectiva de igualdade da aprendizagem. As pessoas
uma vez que elas estão no mundo, estão para aprender, precisam aprender todo o conhecimento. Mas daí, cada um vai ter uma necessidade diferenciada para ser trabalhado, para que ele possa atingir esse nível de um padrão de igualdade de aprendizagem. Mas são múltiplos sentidos, estímulos e interações que vão fazer com que o indivíduo, diante da sua diferença, vá poder ser respeitado na construção. Primeiramente com a família, na construção das relações comunicacionais e sociais, da afetividade, da construção da identidade, da aprendizagem, da cultura familiar, dos limites e as regras sociais, inicialmente com a família. A criança não pode chegar na escola sem nenhum limite, sem nenhum controle, sem nenhuma orientação. Mas as crianças surdas estão chegando, porque muitos pais não sabem como se comunicar. Então a falha já está nesse processo familiar. E daí trabalhar a questão linguística para uma criança que não tem nenhuma base educacional nas suas regras, nos seus limites, fica muito mais difícil. E a escola, por sua vez, vai trabalhar o nível de surdez e entender que a partir da diferença desse nível de surdez vai apresentar estratégias diferenciadas para poder trabalhar com a criança. São estratégias visuais, são estratégias imagéticas, para conseguir construir o processo de cognição e sistematização dos saberes curriculares. Então é interessante perceber que a idade em que se adquiriu a surdez, o período pré-linguístico ou pós-linguístico, é de extrema importância na avaliação dos métodos e técnicas que serão utilizados no ensino. São muitos fatores que influenciam o processo de ensino-aprendizagem dos surdos, como a inteligência, a audibilidade, a capacidade auditiva de aplicar significado ao som, o período em que os pais reconhecem a ausência auditiva, o envolvimento dos pais na educação das crianças e a presença de outros problemas físicos ou mentais associados, bem como a questão do residual auditivo ou não ter residual auditivo. Então é preciso da criança surda trabalhar enquanto L1, aprender a língua de sinais. Muitos dizem que se aprende a língua de sinais naturalmente, mas não é bem assim. Você pode aprender, por exemplo, vendo as pessoas falando, vendo surdos falando, vendo um objeto caindo, mas é diferente de você aprender a língua de sinais, aprender a gramática da língua de sinais. Saber como se expressar, saber como construir o seu raciocínio lógico. Então, é preciso uma cultura do olhar, de uma pedagogia visual. Compreender, por exemplo, tudo aquilo que pode ser aprendido pela imagem, quer seja na visão de uma maquete representando a visão maquete micro, percebendo a visão macro, quer seja a partir de um desenho, de um mapa, de um gráfico, de uma foto, de um vídeo, para sair do limite do livro didático, porque o livro didático ele não está preparado para as pessoas surdas. Então é preciso trabalhar exatamente essa questão imagética para dar melhores condições. Então o surdo vai aprender muito mais nessa condição imagética, se trabalhando passo a passo, autoexplicativo visual. Então a semiótica da imagem não basta Libras e o intérprete. É preciso explicar os conteúdos escolares com toda a potencialidade visual, trabalhando os braços, trabalhando os corpos físicos, os traços visuais com a expressão facial e corporal, as mãos, os dedos, então envolvendo todo o corpo para trabalhar, para construir a comunicação a partir dessa percepção. A partir do corpo, a partir da representação do corpo com a imagem, com a comunicação visual, com a língua de sinais. Quando a pessoa pensa na imagem, constrói aquela imagem, então olha uma casa, olha uma pessoa, olha uma situação e vai relatar, ela tem na imagem, ela tem no pensamento a imagem completa. Mas quando começa a relatar, a se expressar, ela vai dando passo a passo uma palavra atrás da outra. Então, numa sequência linear. Acontece que para a pessoa surda é diferente. O surdo tem os olhos, mexendo com as mãos, mexendo com o corpo. Então ele pode representar com uma mão uma pessoa aqui fazendo outra. Então ele pode tranquilamente fazer de um trabalho, além do linear, ele pode usar de forma simultânea essa situação. Então é uma característica da Libras a simultaneidade. Ela pode ser falada na linearidade também, mas a simultaneidade é uma característica praticamente exclusiva da língua de sinais. Além da simultaneidade, tem uma outra característica da Libras, que é a polissemia. Então, um sinal, o mesmo sinal, ele pode ter vários significados, vai depender do contexto que está sendo trabalhado. Só que
Uma coisa é aprender o sinal, e a outra coisa é o que significa esse sinal, o que é que representa esse sinal, e as diversas aplicabilidades desse sinal no ambiente. Então não basta só aprender o sinal, tem que aprender o conceito e a sua aplicabilidade. E aí vem então o que vai ser trabalhado, por exemplo, na aula dos campos conceituais de Verneau, onde existe uma teia de múltiplas ações, de múltiplas funções, de múltiplos conceitos, para poder então construir o campo mental. É nessa perspectiva que é preciso trabalhar o sujeito surdo, para que ele não fique com um pensamento medíocre e limitado, como se não houvesse uma visão ampla de todos os saberes, como se não pudesse ocorrer essa visão ampla dos saberes. Para isso, uma característica da Libras é interessante, por ser justamente visual gestual, é a contribuição que a arte visual vai dar na educação dos surdos. Então é preciso aprofundar muitos temas nessa área e buscar exatamente a dimensão visual e aquilo articulatória. Como trabalhar com as mãos, com o corpo, com os gestos, com as expressões, para poder fazer então, produzir, construir o conhecimento com o surdo. Porque senão, fica uma situação de conflito. Certa vez conversando com o surdo, ele estava comentando que terminam tendo 3 Libras. A que o surdo fala com o surdo, a que o surdo fala com o ouvinte e a que o ouvinte fica falando com outro ouvinte. Cada um construindo de uma forma, porque não tem um padrão, não tem um parâmetro, fica muito solto. É necessário trabalhar essa construção para que possa compreender como construir esses ensinamentos. Muitos vídeos que vocês vão assistindo, por exemplo, no YouTube, tem muitos vídeos em Libras de sinais, tanto de pessoas ouvintes como de pessoas surdas. Você percebe a construção das frases, por exemplo? Está muito mais no pensamento da língua portuguesa do que mesmo da Libras. Isso, de fato, é conflitante na aprendizagem da língua e na construção, no diálogo com o surdo. Aí eu tive acesso a um livro, tem um aluno surdo, e agora? De Lacerda e Santos, que eles são organizadores, na edição de 2013. E algumas coisas foram colocadas ao longo do livro, e eu vou passar aqui para vocês, para a gente começar a refletir sobre exatamente as características da Libras, a característica da educação de surdos. A primeira, por exemplo, que é impossível falar e sinalizar ao mesmo tempo. Eu estou trabalhando com vocês o conteúdo de instrutor de Libras de forma teórica, mas é importante ensinar Libras também como o surdo aprende. É importante na sociedade professor aprender Libras também. Conhecer como o surdo aprende, como ele intermedia para conhecer sobre a vida, sobre o trabalho, sobre a natureza. Importante. Como ensinar? Como ouvinte também aprender. Precisa. Eu modifico a minha forma de falar e coloco em língua de sinais. O professor não tem que ficar, se não tem intérprete, ele não vai poder ensinar. Não tem intérprete, o professor está dando aula, ele vai ensinar em Libras também, colocando sinais e falando. Por que essa história de dizer é impossível se falar e sinalizar ao mesmo tempo? É a manipulação. Qual o interesse que se tem com isso? Então falta intérprete? Não tem intérprete, eu não ensino porque eu não sei, ou eu ensino para ouvinte ou eu ensino para surdo. Que história é essa? O professor tem que aprender língua de sinais, tem que aprender a falar, oralizando e falando com todos. É importante, sim. E aí a gente vai construindo dentro da sala de aula todo o seu ambiente, cada vez mais múltiplo. A comunidade surda é o lugar onde a pessoa aprende a se tornar uma pessoa surda. Que arrogância, que frase mais arrogante. A comunidade surda é o lugar onde a pessoa aprende a se tornar uma pessoa surda. Não. A criança tem que aprender a se tornar pessoa desde o ambiente familiar. Desde o primeiro dia que nasceu. Agora os pais têm que aprender língua de sinais para poder dialogar com ela e construir com ela o processo de interação com o mundo, com o meio, com a relação familiar, com a cultura familiar. É muito arrogante e irresponsável uma frase dessa. O surdo agora é o centro do mundo? A terceira frase. A língua de sinais não é ensinada, mas adquirida. Essa aquisição ocorre de forma natural. Não. Se
Se ele vai ver uma folha caindo, ele vai fazer isso porque caiu. Se ele vai ver um copo caindo, ele vai segurar no copo dessa forma, vai dizer assim que virou. Mas ele tem que aprender o sinal de água. Ele tem que aprender o sinal de desculpa. E quem vai ensinar isso? São os pais. Não é a comunidade surda pegar a criança e levar para a comunidade surda para aprender lá. Que conceito é este? Quer dizer, viu uma vez, já sabe que sinal, já decorou. Viu uma vez, já sabe qual é o sinal, já decorou o seu significado, já pode usar. Então os surdos são gênios. Porque as crianças ouvintes escutam uma vez, duas, três, quatro, cinco, até começar a adquirir o conceito em cima daquela palavra. Está equivocada essa afirmação. Uma outra. O discurso de inclusão que perpassa os programas educacionais do governo ainda não vê o indivíduo surdo como sujeito cultural, mas sim como uma pessoa com deficiência, com uma necessidade especial, como uma criança com surdez. Deficiência, sim. Limites, sim. Educação diferenciada, sim. Pedagogia diferenciada, sim. Cognição visual, sim. Tem deficiência. Mas isso não quer dizer que ela é incapaz. Tem que assumir a deficiência para poder trabalhar conceitos, valores, ensinos de forma diferenciada. Negar a surdez como deficiência, dizer que é apenas uma questão cultural. Então a questão cultural quer dizer que o surdo vai aprender tudo exatamente igual do que o ouvinte? Mentira! Isso é equívoco. Isso é irresponsabilidade afirmar isso. Mesmo que sejam adaptados todos os conteúdos, todos, vai existir um limite que precisa ser superado por conta da surdez. Então tem que encarar a surdez como deficiência. E daí preparar todo o ambiente para que seja superada a situação. E não negar a surdez dizendo que é uma questão cultural. É mais uma mentira. É mais um equívoco. É mais uma falácia. Bilinguistas, professores, que estão aí nos livros. A cultura surda está em conexão com a teoria cultural, representada pela língua de sinais, pelas identidades diferentes, pela presença de intérpretes, por tecnologias especializadas, pela pedagogia da diferença, pelo povo surdo, pela comunidade surda. Cultura surda é povo surdo, é tecnologia, colocar uma cigarra, tirar uma cigarra e colocar uma lâmpada para acender. É um celular que vai ter com a luz acendendo. Cultura não é aparato tecnológico, não é uma ferramenta, não é um instrumento. A cultura da criança surda vai ser da família. Respeitar a cultura familiar, os saberes, as ensinagens, as regras familiares, a orientação familiar dos pais. É assim que tem que ser. Então os pais, para isso, têm que saber língua de sinais. E não fazer um isolamento dessa forma. Trabalhar a cultura surda na perspectiva do isolamento, isso não pode acontecer. Povo surdo, então separa tudo, segrega tudo. Não tem sentido isso, como está sendo colocado, como está sendo defendido por muitos. A presença de intérprete de língua de sinais não é suficiente para uma inclusão satisfatória. Sendo necessária uma série de outras providências para que este aluno possa ser atendido adequadamente, adequação curricular, aspectos didáticos e metodológicos, conhecimentos sobre a surdez e sobre a língua de sinais, entre outros. Totalmente correto. Até porque muitas escolas, só o intérprete colocando as mãos, o surdo vendo aquilo ali, qual o sentido que tem? Qual o significado que ele vai dar para tantos manuseios de gestos, de caras e bocas, para o conteúdo que está sendo trabalhado, para a sua própria vida? Está tudo muito solto. O professor não prepara a aula de forma correta, não faz a questão imagética, não faz a construção do passo a passo para que a criança possa compreender da visão macro, micro e macro aplicada, para representar significado para a criança. O intérprete, por sua vez, fica lá colocando sinais, se desmontando para tentar ensinar o que se a criança não está compreendendo. Daí, é muito complicada essa situação.
Eu tenho que ser sempre ouvinte junto, surda, menina, não sei Libra. Não comunicação, evolução, nunca vê diferente primeiro. O que ela quer dizer com isso? Que ao longo da infância, foi desenvolvendo, foi crescendo, como surda, sem aprender a língua de sinais, sem se sentir a evolução na sua comunicação. E ela não percebia isso. Então ela só aos 18 anos é que ela foi aprender, ser apresentada a Libras, e daí começou a compreender e a conhecer outras pessoas, como por exemplo os surdos. Que aos 8 anos ela treinava com a professora, provavelmente fonoaudióloga, mas ela não percebia que era a língua de sinais. Ela fala que na escola não tem intérprete, e daí atrasou mais ainda, e ela tem que ter muita paciência, porque era a leitura de lábio dos professores, que ela tinha que fazer leitura labial. Depois mudou de escola, que tinha intérprete, ela aprendeu mais ou menos Libras, mas precisa compartilhar que os surdos entendem, compartilhar esse conhecimento. Ela diz que mais ou menos esquece Libras, que é muito diferente, mas então que precisa fazer um novo significado. E se compara com uma pessoa ouvinte que precisa de comunicação e inclusão, e que alguém e que não explica comunicação, inclusão, Libras, alguém não explica. Eu crescer sempre ouvinte junto com o surdo. A menina não conhece Libras, comunicação, nada, desenvolvimento, nada. Diferente. Ela começou com 18 anos para desenvolver a Libras junto com os surdos. No passado, quando ela tinha idade de 8 anos, ela fazia apenas leitura labial, junto com a professora. Na escola não tem intérprete, nada. Então ela pede paciência. Ela fazia só leitura labial. Em outra escola que ela notou, o intérprete, mais ou menos Libras. Mas ela precisa compartilhar com os outros surdos para poder ela aprender, para poder ela entender, para poder ela conhecer. Então ela diz que eu mais ou menos esqueço de Libras, que é diferente, precisa. E que ela também é igual ao ouvinte junto. Então precisa comunicação, precisa inclusão, Libras. E alguém não explica nada para ficar mais claro para ela. O que é que eu tenho aqui escrito? Eu tenho aqui escrito exatamente como ela pensa. Nós, ouvintes, para escrevermos, somos estimulados, somos treinados a construir uma frase para que a outra pessoa possa realmente compreender o que a gente está escrevendo. Trabalhando regras gramaticais, trabalhando toda uma construção semântica de compreensão. O surdo não. Ele pensa e vai escrevendo a palavra que ele está pensando. Se vai ter entendimento ou não, ele vai colocando. Mas veja que se eu for tentar entender leitura do escrito, não consegue, fica muito difícil. Mas se eu coloco o sinal, aí você começa a perceber que é o pensamento que ele está colocando aí. Vocês têm mais de 20 escrita de surdo no material impresso que vocês receberam para analisar. Eu trouxe apenas um exemplo. E agora a reflexão de uma linguista em cima da fala do surdo, da escrita do surdo. Que a comunicação é para o outro compreender. Na Libras, a interação com o outro é feita de maneira mais direta, sem uso explícito de conectores, como preposição ou conjunções, e de verbos de ligação, o que reflete um texto centrado em suas palavras-chave. Cabe ao leitor unir os vocábulos com o mesmo significado de palavras lexicais e ordená-los para reformular, segundo a sintaxe da sua língua, a coerência do discurso, que no caso eu coloquei como língua de sinais para poder compreender. Quanto aos verbos, a marcação temporal é feita na maioria dos textos observados a partir dos advérbios. É forte a marcação da pessoa e do pronome possessivo no texto. Daí a importância de definir quem ou de quem se fala, garantindo a participação e as devidas sobreposições das pessoas no discurso. O registro da pessoa é fundamental para todas as línguas, assegurando a existência em lugares determinados a todos durante o processo interacional. A pontuação, principalmente por meio de vírgulas, é restrita na Libras. Outro aspecto interessante é a constante duplicação da negativa quando esta é determinada na compreensão da mensagem. O mesmo faz os nordestinos, como em eu não vou não,
uma variação que objetiva assegurar o caráter da negação do enunciado. E o surdo tem muito disso. Não, não tem não. E aí ele coloca no começo e coloca no fim. Nas palavras com representação e uso efetivo da Libras e língua portuguesa, é raro o erro ortográfico, mais frequente nas marcações de plural ou em alguns gêneros. As maiúsculas iniciais ou próprias do nome, como em Deus, poucas vezes aparecem, reiterando a ideia de não uso dessas comunicações na língua cotidiana de vários surdos. Não uso na escrita. Pode-se perceber, numa breve análise dos textos, a produção da escrita do mesmo nível da produção mental e gestual. Então ele escreve como pensa. Esse fato, para um não conhecedor da Libras, dificulta a ordenação e a construção de um sentido interno e dos referentes externos ao texto. Tanto na sintaxe, como na utilização de diferentes classes de palavras e suas respectivas flexões, verbos e nomes, por exemplo, fica claro o contraste existente entre a língua portuguesa e a Libras, e a necessidade de modificação no processo de aquisição para um surdo dessa segunda língua.